Bem, você conhece a história de João e Maria, mas você realmente conhece toda a história? É o que esse Guior pergunta para nós. Foximation é um canal que está sendo muito destacado nesses últimos meses, pois justamente está pegando histórias infantis e dá uma leve pitadinha assim de Guior. Bem, que no final o resultado é no mínimo interessante. E que recentemente ele soltou um novo capítulo dessas suas histórias, que foi a de João e Maria, ou Halsey e Gentle para os mais íntimos. E é sobre essa história que eu irei contar hoje. Mas antes de irmos para a história, vocês precisam saber que esses vídeos que o Foximation postou são dos mesmos universos. Então, para termos uma melhor contextualização das coisas que ele postou, nós precisamos ver as duas primeiras histórias dele. Então eu vou dar uma leve resumida delas aqui. Então, se você já viu as duas primeiras histórias, pule para essa minutagem aqui do vídeo. Ou se vocês quiser ver os vídeos originais com mais detalhes e mais aprofundamentos, o link vão estar na descrição. Então, assim, vamos para a primeira história, que é a da Chapeuzinho Vermelho. Bem, o começo é bem similar à história original, né? Que a vovozinha está pedindo para a Chapeuzinho levar alguns doces para ela, né? E que no meio do caminho ela encontra um lobo. A única coisa diferente que nós temos aqui é que, né, uma coisa leve, que é esse lobo parece que veio do quinto dos infernos. O lobo acaba perguntando para a Chapeuzinho aonde ela estava indo, mas a Chapeuzinho conta que não poderia conversar com estranhos, pois foi o que a mãe dela pediu para ela fazer enquanto ela iria para casa da sua avó. Mas o lobo fala que ele não é um estranho, ele é apenas um novo amigo dela e ela poderia confiar nele. Então, sem muita escolha, a Chapeuzinho acaba contando que ela está indo para casa da avó dela e tudo mais. Depois de contar tudo pro lobo, ele apenas agradece e fala que depois eles iriam se encontrar novamente. Logo em seguida somos cortados para a avó. Sim, a avó da Chapeuzinho, a velha desgraçada que tá com fome de noite. Puta que pariu. Ela escuta alguém bater em sua porta. Pensando que era sua querida netinha, ela vai lá ver. Mas quando ela abre a porta, ela vê que infelizmente não é a sua netinha. Depois somos cortados novamente para a Chapeuzinho que está chegando na casa da sua avó. De início ela vê que a casa estava toda revirada, mas ainda assim ela entra. Dentro da casa ela vai chamando a sua avó com alguma esperança de encontrá-la. Mas bem, ela encontra, né? Só que não do jeito que ela gostaria. Logo em seguida o lobo aparece avisando para a garotinha que ela seria a próxima. E assim dando cabo da Chapeuzinho Vermelho. Depois nós podemos ver que sobrou até para a mãe dela, assim matando mais um personagem. E depois nós vemos o que aconteceu com o caçador, que o lobo também enfrentou o caçador, mas infelizmente, mesmo com tiros, o caçador não foi bastante para poder parar o lobo. Assim, não restando nenhum personagem dessa história aqui para contar a história. Bem, é aqui que a história da Chapeuzinho acaba, com todos mortos e o lobo sobrevivendo de alguma forma. Então vamos logo para a história do segundo vídeo, né, que é a história dos três porquinhos. Bem, a história começa como a original, né? Que nós vemos o primeiro porquinho criando a sua casa e tudo mais. O lobo aparece batendo na porta, o porquinho não deixa. Mas ao invés dele assoprar, né? Eu acho que ele vai um pouco longe demais, né? E com o segundo porquinho é a mesma coisa, só com um diferencial que o lobo está tentando se passar do seu irmão. O segundo porquinho pede para ele aparecer na janela para ver se realmente é seu irmão. E digamos que, né? Ele aparece, né? Não sei se ele gostou. E vamos agora para o último porquinho. Uma das almas dos seus dois irmãos conversa com ele sobre um plano para poder parar o lobo, falando que ele tem que colocar fogo dentro da própria casa junto com o lobo, assim fazer um sacrifício para poder libertar todas as outras almas que esse lobo já matou. E então ele o faz. O lobo bate na porta, ele sabe que é o lobo, ele fala para o lobo que ele sabe quem ele é e pede para ele entrar, provocando o lobo e assim então colocando gasolina dentro da própria casa. E então quando o lobo abre a porta, ele joga o isqueiro na gasolina e assim colocando os dois para queimar. Então assim nós conseguimos ver todas as outras almas queimando, a Chapeuzinho, a avó dela, a mãe dela e os três porquinhos. E logo no final nós podemos ver a alma do lobo, que aparentemente é de um garoto, falando que ele foi corrompido por uma bruxa, mas que ele não se arrepende de nada do que ele fez. E no final do seu discurso ele cita uma tal de Gretel, que para quem não sabe é a Maria. E ele fala se ela quiser encontrar seu irmão, ela tem que ir para a tal da bruxa. E assim, encerrando a história desses dois vídeos. E agora com esse enorme cliffhanger para a próxima história, nós realmente agora estamos indo para, né, o assunto principal do vídeo. João e Maria.
A história começa na casa de Maria, onde ela está dormindo, mas escuta algo do seu quarto caindo. E quando ela vai olhar o que foi, ela meio que vê o seu irmão. E ela até pergunta se ele já tinha voltado, mas ela logo percebe que o seu irmão tá um pouco diferente. Ela até fala que ele parece estar um pouco morto também. E enquanto ela vai ficando cada vez mais confusa, aquele que talvez seja o espírito do seu irmão, fala algo. Daí então ela se lembra do que aconteceu há 3 dias atrás, a última vez que ela viu seu irmão. Ele estava falando que iria caçar um lobo, mas desde então ele nunca mais voltou. E quando ela se levanta para ver o que caiu, ela vê que foi o seu retrato com seu irmão e nele encontra uma carta. Maria, me ajude. Siga as migalhas de pães que eu deixei no caminho e não confie nela. Assinado, João. Preocupado com seu irmão que não aparece há dias, ela se equipa e vai em busca dele. E enquanto no caminho que ela vai em busca do seu irmão, ela encontra a casa de tijolo. Sim, a mesma casa do porquinho que da outra história que se sacrificou para poder salvar seus irmãos. E também no meio do caminho ela encontra outra casa que é a da vovó, da Chapeuzinho Vermelho. A gente percebe que é uma vizinhança ali, todo mundo mora perto um do outro, né? Assim então ela chega no fim das migalhas de pão e aí ela para justamente de frente a uma casa de doce. Assim então ela bate na porta e ela vê uma mulher que logo a chama para entrar dentro da sua casa e assim então ela entra. A mulher pede para ela se sentar e pergunta no que ela poderia lhe ajudar. E ela pergunta onde está o seu irmão, se ela ouviu pelo menos ele, e ela pergunta como era o nome dele e o que aconteceu com ele. Então ela justamente fala que o nome dele era João, ele que está desaparecido há 3 dias da sua casa, pois ele foi caçar um lobo. Bem, a mulher já vai pedindo desculpas e a Maria já pergunta do porquê. E a mulher conta uma pequena história para ela. Time ago, there was a boy whom everyone loved to mock. They enjoyed laughing at him because he was weak and fragile and didn't know how to defend himself. But one day, their pranks went too far. Por que eles fizeram isso? They set fire to the poor boy's house. And then he went mad. Eles vão pagar pelo que fizeram. After all those pranks, he was consumed by fury and a thirst for revenge, and he became corrupted. He began to kill not only those who mocked him, but even innocent people who had nothing to do with his story. He had become a cruel murderer, but he wanted to be something more. So, he went to a witch's house and knocked on the door. How can I help you? I want to become a mortal, bloodthirsty and cruel creature that nothing can stop me. Alright, you want to become a creature similar to what? A wolf. Okay, for that, I need you to bring me the body of a wolf for the spell to work. Alright, with the wolf's body in hand, I just need you to tell me, what is your greatest fear? Fire. What I most fear is fire. Very well. I will transform you into a creature resembling a wolf. You will be immortal, cruel, and bloodthirsty, and you will be unstoppable. But do not dare to approach fire, or you will die. As a form of payment, I want your soul in exchange. Do you accept? Yes.
and so the spell was cast on the murderer. A few days later, he had become a creature resembling a wolf. He was immortal, and nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil, but only one thing could stop him: fire. This wolf claimed many victims over the years, and your brother might have been one of them. Então daí nós já descobrimos a origem do lobo, né? Dele ser tão imparável e também sobre a sua fraqueza, que é o fogo. Então a Maria pergunta, né, para a mulher que possivelmente seu irmão estaria morto. Bem, a mulher diz que sim, só que a Maria não acredita nisso e fala que deve ir embora. Só que a mulher fala que está chovendo muito lá do lado de fora e que não vai adiantar de nada dela procurar o seu irmão nessa chuva. E a mulher acaba convidando ela para passar pelo menos a noite ali na casa dela. A Maria fica um pouco relutante, mas no fim ela aceita. Então a mulher leva ela para o seu aposento, né, para o seu quarto, mas ela fala uma coisa, que em hipótese nenhuma ela deve entrar no porão. Maria acha isso um pouco suspeito, mas ela concorda. Num quarto, ela fala que não pode dormir, que tem que ficar acordada para procurar seu irmão de alguma forma. Mas corta a cena e vemos que ela caiu no sono, né? Eu sei, Maria, ninguém é de ferro, eu entendo você. Então ela meio que tem um sonho meio estranho. Bem, depois desse sonho ela acorda, mas algo estranho é que acontece. A porta se abre lentamente. Vemos que a mulher estava entrando no quarto de Maria, se aproximando dela. Mas ela só simplesmente some, parecendo que aquilo só foi uma alucinação ou imaginação da Maria. Mas quando a Maria olha para a porta do seu quarto, ela vê que a porta realmente estava aberta, ou seja, a alucinação aquilo não foi. Então ela se levanta e fala que não pode ficar mais ali, que acima de tudo ela precisa encontrar o seu irmão. Então ela vai vasculhando a casa e encontra um quarto, e que quando ela encontra o corpo do lobo, todo queimado, todo fudido, e ela observa que ele está com a chave de alguma coisa, e ela vê depois que aquilo é a chave do porão. Então ela vai em busca de achar o porão, sem ser, claro, notada pela mulher, né, que ela vê que de alguma coisa tem de errado com aquela mulher. Então ela não quer ser pega pelaquela mulher. Chegando na porta do porão, ela observa um livro que nele tinha dizendo as formas de acabar com uma bruxa e de como acabar com o lobo. Ou seja, aquele livro era praticamente o tutorial de como acabar com essas criaturas. Ela fica vasculhando aquele livro e quando chega na última página, ela nota algo estranho. Então ela pergunta quem que era aquela mulher, e ela admite que fala que é a bruxa, e que foi ela que estava mandando as alucinações do seu irmão, para ela poder chegar na sua casa, porque ela precisava da alma da Maria, já que ela conta que as outras almas já tinham se esvaído, e ela também fala que precisa da alma da Maria e do seu irmão para completar o ritual que ela está fazendo, e que fazendo aquele ritual traria um grande poder para ela, que a humanidade jamais tinha visto aquele poder. E também fala que todas as outras vítimas, ela sempre esteve observando ela, e admite que tudo foi de acordo com o plano dela. E então, depois de todo esse discurso, ela mostra para Maria aonde que estava seu irmão.
que ela fez com você, irmão? Ok, eu acho que ele tá muito legal não. Destruída com tudo que acabou de ver, Maria se acaba nas lágrimas, mas a bruxa já vai logo avisando que a próxima será ela. Now that I have your brother's soul, all I have left is your Gretel. Come here. Give me your soul. Então, lembrando do passo a passo que o livro estava mostrando para ela de como acabar com uma bruxa, ela consegue então acabar com ela. Depois nós conseguimos ver a alma da bruxa, que deixa um pequeno recado para a Maria. Tá, não foi um dos melhores recados, mas pelo menos foi, né? E depois conseguimos ver a alma também do lobo, que era a forma de um garoto, e fala que os dois agora estão queimando na profundeza do inferno. Logo em seguida, a Maria sai de casa abalada, pois que aquilo foi muito traumatizante para ela. Além de ver todas as coisas que fez com o irmão dela, a situação em si também foi muito traumatizante. E no final da história, nós conseguimos ver ela no túmulo do seu irmão, falando que está com muita saudade dela, e que onde quer que ele esteja, ele possa descansar em paz. Finalmente poderei descansar. Chegamos ao fim dessa história. E ainda tem umas considerações para fazer sobre esse Analog Horror, que a ideia dele eu achei muito interessante, pô, de fazer um Analog Horror de histórias infantis. Eu acho que alguns Analog Horror já fizeram, só que não pegou tanta repercussão ao nível desse daqui. Que, assim, não dos melhores Analog Horrors que eu já vi toda a minha vida. Eu tirei algumas risadas, pra ser muito sincero, de algumas partes. Como, por exemplo, a parte que tá mostrando o passado do lobo. Aí quando ele vai matar o lobo, é a desgraça do som do lobinho do Minecraft. Eu algumas vezes tiro meio que risada, porque dá pra perceber que é aquela coisa manjada de Analog Horror. Tipo, só pra ter choque, coisas táticas, grito do nada, voz reversa, tá ligado? Essas coisas. Mas assim, ainda é interessante. E até que eu gostei do final desse aqui. Que eu acho que é um finalzinho que encerra bem essa trilogia. Eu acredito que não vai sair mais história, né? Porque no final fala que esse é o final verdadeiro. Então acredito eu que não vai ter mais história sobre isso daqui. Mas eu gostei do formato do Foximation, né? Esse canal que tá fazendo. E espero que realmente ele traga bons Analog Horror no futuro. Porque esse daqui é bom, só que não é aquele, tipo, nossa, que melhor Analog Horror que eu já vi. Então é isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aí e comenta alguma coisa do que você achou desse Analog Horror. E é isso, boa noite, grupo.